Olá, pessoal. Eu sou o professor Debson Dias. Este é o seu Foco Institute, sua instituição de ensino, comprometida com ensino-aprendizagem, não somente no conhecimento, mas também na transformação do aluno, da aluna. E no Foco Institute nós temos também a mentoria teológica Batos. E a mentoria teológica Batos, ela tem esse nome, Batos, com base naquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 11, o verso 33, quando ele expressa na doxologia, dizendo, ó profundidade, a palavra profundidade é Batos. E a mentoria Batos, ela aborda algumas áreas da teologia. Por exemplo, nós temos oferecido os cursos de teologia nas áreas de história. Na área de história, nós falamos da história do Antigo Testamento, desde a criação, passando por todo o Pentateuco, passando também pelos ofícios, o ofício sacerdotal, o ofício profético, o reinado também, o ofício dos reis de Israel, todos esses ofícios que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, onde no estudo da história do Novo Testamento nós analisamos os evangelistas escrevendo acerca de Jesus, escrevendo o Evangelho de Jesus. E também pegando a história da igreja, com a narrativa do médico Lucas, e como a igreja deve se comportar por meio das cartas, que são também, juntamente com os escritos proféticos, as cartas escritas pelos apóstolos, lançam o fundamento da igreja, culminando com o livro da Revelação, que é o Apocalipse, escrito por João. Após passarmos pelo cânon sagrado, nós analisamos os pais da igreja, analisamos a história também na Idade Média, a Idade Moderna, pós-modernas e os dias atuais. Então, caminhamos por 6 módulos na teologia histórica. Na teologia sistemática, vocês têm a oportunidade de aprender por meio de 8 disciplinas ou 8 doutrinas. Dependendo dos autores das teologias sistemáticas, alguns podem conter, ou eles falam não somente de 8, mas 10, alguns, enfim, mas nós abordamos tanto a teontologia, quando o Senhor, eterno Deus, ele quis se revelar, ele revela como uma pessoa que fala os seus atributos, seus decretos, predestinação, a Trindade também, desde a teologia, ou da teontologia, a doutrina acerca de Deus ou sobre Deus, ontologia, e aí uma revelação progressiva de quem ele é, pois após ele falar, isso já expressa a revelação dele, por meio da revelação que nós podemos conhecê-lo, ele cria todas as coisas, criando assim também o homem. E aí nós estudamos a doutrina do homem, que é a antropologia bíblica, na perspectiva teológica. E nós encontramos nessa história progressiva o homem, ele, dentro de um pacto, ele desobedeceu dentro da aliança, que é o pacto das obras, uma expressão do Louis Berkhoff, se fala sobre esta realidade, e ele então vem a cair, conhecida como a doutrina da hamartiologia, a doutrina do pecado, ou a queda. Logo após a queda, já havia antes desse pacto, o pacto da redenção e o pacto da graça, onde desde a eternidade, isso com base na fala do Louis Berkhoff, uma das fontes confiáveis para entender a teologia sistemática, especificamente essa doutrina, a doutrina da queda. Após a queda, nós encontramos a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, onde o Deus homem, nós conhecemos Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, as suas naturezas, a pessoa do Redentor, pois ele, em tudo aquilo que Adão desobedeceu, ele obedeceu em tudo, ele não, em tudo também foi provado na
Após estudarmos a soteriologia, nós iremos estudar também a soteriologia. Na verdade, é cristologia, perdão, e soteriologia, que é a doutrina da salvação, desde a Ordo Salutis, né, que é a ordem da salvação, assim, na fala do Luiz Berkoff, não somente ele, como alguns dos reformadores. E após estudarmos a soteriologia, nós aprendemos quem é que realiza ou aplica essa obra de salvação, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia. Nós estudamos vendo suas ações, ele como uma pessoa, ele participando da criação, o seu ministério de glorificar, ou o ministério chamado por alguns dos reformadores, o ministério do holofote, de apontar somente para a pessoa de Jesus Cristo. Em seguida, após aprendermos sobre a pessoa do Espírito, onde então as pessoas que são regeneradas por ele devem viver. Vivem em um corpo conhecido como o corpo de Cristo, a igreja, a eclesiologia, a doutrina da igreja, sobre a igreja, os governos da igreja, a missão da igreja, o que é a igreja. Todas essas realidades nós abordamos em teologia sistemática. E, por fim, o retorno, né, a segunda vinda, o juízo final, o escatom, ou a escatologia, a doutrina das últimas coisas, desde seus anúncios proféticos, o retorno, seu retorno glorioso, visível. Por aí nós caminhamos na teologia sistemática. Só um detalhe muito importante, que se você parar para pensar, uma pessoa, a teologia sistemática eu tenho ensinado que é uma pessoa que sempre existiu, então ela quis falar. Após a sua fala, é o verbo, a palavra, pois o princípio deu Deus, os céus e a terra. O evangelista diz, no princípio era o verbo, este que diz, haja, aquele mesmo que está participando, ele está lá, é Cristo, as três pessoas em ação, ali desde a criação. Então, essa pessoa fala, essa pessoa se revela, essa pessoa então cria, e cria um homem, segundo a sua imagem e semelhança. Antes de criar o homem, ele criou todas as coisas para que o homem, nesta criação, pudesse glorificá-lo, servir a ele e gozar de quem ele é, juntamente com os serviços do mandato cultural. O homem desobedece, pode desobedecer a promessa, pois bem antes já, não é que ele é pego de surpresa, a gente vê algumas questões mais de tensões dentro da teologia sistemática. Então, ele cumpre a sua promessa, a promessa de resgatar este homem, que é imagem e semelhança do Criador, e essa imagem e semelhança, ela é, e aqui também outra discussão sobre a imago Dei, a imagem de Deus no homem, a graça comum, enfim. Mas é um homem que se revela, cria o que em quem ele criou, peca, após pecar, aquele que o criou não lhe abandona, pelo contrário, vai ao encontro dele e convence pela mensagem, pela pregação ou pela fala, o verbo, e a promessa que, como uma semente que é posta ali, ela vai em toda a trajetória da história da redenção, culminando então na vinda do Deus homem, ou seja, aquele que falou, ele então vem, ele encarna, o Deus encarnado, a encarnação do Verbo. Mas a encarnação do Verbo, ele cumpre os propósitos de salvação. Após cumprir os propósitos de salvação, ele envia a pessoa do Espírito, que é o penhor, que é a segurança, a garantia daqueles que são propriedade exclusiva dele, e aqueles que são propriedade exclusiva dele são estes que devem revelá-lo em meio a uma vida até de esperança, guardando a sua segunda vinda, que é a promessa do retorno. Então, teologia sistemática são elos inseparáveis que revelam a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer a Deus é conhecer a si mesmo, já dizia o teólogo John Calvin.
Teologia filosófica, nós abordamos 5 áreas, que em todos, como disse o Jonas Magleire, um curso que fiz com ele, pelo Seminário Martin Bucer, todos os cursos de teologia sistemática, e a fonte que ele indicou é o livro do Guia de Estudante de Filosofia, do David Naumann. E então, todos os estudantes de filosofia, sejam eles cristãos ou não, eles vão ver prolegômenos, eles vão ver ética, estética, metafísica, eles vão ver epistemologia, e são 5 áreas que nós abordamos, que está dentro da teologia, só que numa perspectiva cristã, com algumas fontes bastante esclarecedora, como é o livro do Vern Poitras, Redimindo a Filosofia. A teologia bíblica é o enredo da salvação, ou o enredo da redenção, desde temas que, desde a criação, que é vista lá no Gênesis, até a nova criação lá no Apocalipse. Aliança, percorrendo toda a Escritura. Reino de Deus também, nós encontramos o tema do Reino de Deus em toda a Escritura. E é bastante maravilhoso, porque algumas expressões que aparecem como sombra na antiga aliança, elas, com o progresso, né, essa revelação, ela vai cada vez mais se intensificando. A sombra, ela começa a clarear quando ou quanto mais se aproxima da realidade, que é o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Temos também a teologia apologética, onde nós aprendemos a ler, compreender, interpretar e aplicar contextos no texto e do texto. E dentro desses cursos, outros mais, como na área de missões, liderança, como aconselhamento bíblico, enfim, algumas análises de textos. Se você, então, começar, e pode-se fazer de maneira aleatória, não necessariamente seguir uma ordem, que seja um cronograma de ordem inflexível, não. Você pode começar já desde a teologia filosófica, desde a teologia bíblica, porque essas áreas elas são muito correlacionadas, pois só tem uma fonte, as Escrituras. Por meio das Escrituras, então, nós podemos conhecer essas áreas da teologia. É isso, é a mentoria teológica Batos, do Fox Institute, a sua instituição de ensino. Ensino e aprendizagem em cada passo. Vem conosco, vem ser forte, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.